Canal Pet. Oferecimento Petcopter, o seu aplicativo de estimação. Baixe agora. O Canal Pet quer saber como anda a saúde desses olhos. E tem os benefícios da intervenção assistida por animais nos ambientes hospitalares. O Canal Pet também foi conhecer mais sobre a técnica da reprodução assistida. E ainda, empreendedores se unem para homenagear Manchinha e doar lucro para ONGs de proteção animal. Estudos comprovaram. A interação com animais é responsável por liberar substâncias que proporcionam o bem-estar e reduzem o hormônio do estresse. Agora, avalie o impacto de todos esses benefícios no ambiente hospitalar. Intervenção assistida. Se você nunca ouviu falar, fica de olho no que a psicóloga especialista no assunto tem a dizer. Intervenção assistida por animais é um trabalho que é feito sempre com um animal que é o coterapeuta. Geralmente se usa muitos cães pela facilidade deles de adestramento, de sociabilidade, e os cães têm uma facilidade também muito grande de demonstrar afeto por humanos. Por isso, quando você vê uma matéria na televisão, geralmente você vê mais os cães. Mas pode-se trabalhar com gatos, pode-se trabalhar com pássaros, golfinhos, cavalos, porquinhos da Índia, ratos. Então, assim, tem uma gama enorme de animais que a gente pode estar usando, assim, nas intervenções assistidas por animais. E assim o trabalho é realizado de várias formas. Dentro das intervenções assistidas por animais, nós temos 3 categorias, que é a terapia assistida por animais, que é um trabalho mais focal, assim, com um profissional da área de saúde, a melhorar áreas sociais, emocionais, cognitivas do paciente. Por exemplo, uma criança que tem fobia, medo de gato. Então a gente vai trabalhar com essa criança, vai fazer todo um trabalho para que ela seja dessensibilizada e diminua ou elimine o medo pelo gato. Nós temos as atividades assistidas por animais, que são atividades de recreação, que na prática, por exemplo, as visitas a asilos, a instituições, e a educação assistida por animais, que é na área da educação e sempre tem um educador para trabalhar questões de aprendizagem com crianças com autismo, com déficit de atenção, com Down. No consultório de Cristina, Fiona é a coterapeuta. Essa gata super sensível e equilibrada. Ela já nasceu para ser coterapeuta, porque eu posso pegar ela aqui e virar ela de cabeça para baixo que ela fica numa boa. Agora, os outros, nem todos eles vão aceitar isso. Esse contato com vocês. O segredo dos resultados está na interação com o animal. Esse contato, por exemplo, agora você olhando, você está liberando aí dopamina, ocitocina, endorfina, prolactina, está tudo sendo liberado. Se você passar a mão na Fiona, então, aí é que libera mesmo. Ao mesmo tempo, está reduzindo o cortisol, que é o hormônio do estresse. Mas nem todos os animais podem ser coterapeutas. Eu tenho um cãozinho, ele é muito bonzinho e tal, mas o cãozinho, ele é dócil, mas tem medo de barulho, tem medo de ruído, tem medo de pessoas que vestem preto. Então esse cão, ele provavelmente ele não vai passar pelo crivo que tem que passar, que tem uma avaliação comportamental. E tem também um adestramento, é um adestramento diferenciado. E como saber se o seu gato ou o seu cão pode ser um gato-terapeuta ou um cão-terapeuta? A gente produz barulho, a gente coloca pessoas diferentes, a gente chega no ambiente com uma bicicleta, a gente pega pessoas estranhas para ver o comportamento dele. Por exemplo, Fiona. Fiona veio para mim filhotinha. Então, ela desde pequenininha eu já percebi o comportamento dela e eu fui trabalhando ela para isso.
entendeu? Os cães terapeutas que do INATA, das outras instituições lá fora, eles, quando eles são bebês, eles já começam o treinamento, porque só a partir de 1 ano é que ele vai ser colocado como estagiário. A intervenção assistida tem apresentado diversos resultados e essa interação é sempre positiva. Com idosos, crianças autistas e crianças com câncer, pacientes com câncer em geral. As visitas do animalzinho vai estar liberando endorfina, que é o hormônio que tem o controle da dor, entendeu? Então isso aí já é altamente benéfico, né? A diminuição do estresse hospitalar, né? Outra coisa, a socialização. Então, para os idosos, por exemplo, que se sentem muito sozinhos no asilo, tem a questão da interação, de não se sentir só. Infelizmente, apesar dos resultados positivos, temos muito a avançar para que a intervenção assistida ganhe mais espaços. Precisa o quê? Que a população procure saber melhor o que é as intervenções assistidas por animais, como funciona, os protocolos que envolve, né? Porque realmente é um trabalho muito sério. Essa é a minha maior barreira. Inclusive, uma das barreiras que eu encontro é que o animal tem que ser castrado, tá? Para ser coterapeuta. E nem todo mundo, eu já entrei em contato com alguns grupos de cães aqui e tal, porque não precisa ser cão de raça. Os vira-latas são maravilhosos. Eu conheço vira-latas que são coterapeutas, são fantásticos, tanto quanto um golden, que é considerado um cão padrão em termos de inteligência e docilidade, né? Mas Sergipe não tem nenhum programa voltado para isso? Ainda não. Eu estou trabalhando para isso. Esse ano ainda eu quero montar um curso preparatório, tá? Para a gente estar preparando profissionais e voluntários para a gente começar esse trabalho. O Canal Pet volta já. Se você tem um comentário ou sugestão, manda pra gente no contato @seucanalpet.com.br ou pelo nosso WhatsApp. Não importa se o grupo é da família ou de amigos. Quando surge a foto de um olhinho com problema, alguém vai sempre indicar aquele colírio milagroso. Mas aqui vai uma dica do Canal Pet. Passe bem longe desse conselho, amigo. Alguns sinais que indicam problema aos oftálmicos são subjugados ou subestimados. Um lacrimejamento excessivo, o olho um pouquinho mais vermelho do que o normal, com uma certa constância, né? Coçar o olho. Então sempre é bom estar atento a esses sinais que no dia a dia pode passar batido, vamos dizer assim. Então secreção ocular excessiva pode estar chegando aí um problema de olho seco, olho fechando e vermelho, então você pode ter uma lesão de córnea, né? Olho muito vermelho e opaco, você pode ter já um glaucoma ou uma uveíte, que é um processo inflamatório intraocular muito importante que a gente tem que combater o quanto antes. A areia, como outras coisas pelo ambiente, pode se tornar um risco, né? Um corpo estranho, por exemplo, o cão que anda muito em parque, então aquela grama ou um pedacinho de galho, uma plantinha que ele entra para fuçar alguma coisa. E tem cães que são mais predispostos a esse tipo de trauma ou corpo estranho, que são aqueles cães que têm o olho saltado, os braquicefálicos, né? Bulldog, Pug, Shih Tzu, Chihuahua, Pequinês. Então essas raças têm que ter um cuidado redobrado com os olhinhos. A pressão intraocular é um dos principais exames, né, que está incluso na avaliação oftalmológica para que a gente detecte ou exclua alguns tipos de doença, principalmente elas uveites e glaucoma, que é hipertensão ocular, né? Você tem a avaliação da quantificação lacrimal através de um teste que a gente chama teste de Schirmer, né, uma fitazinha que a gente coloca e quantifica a produção lacrimal. A gente faz uso de alguns corantes vitais para avaliar a integridade da córnea, que seria um corante de fluoresceína, um corantezinho laranja,
A gente instila e depois faz a avaliação com uma luz específica, né? Nós fazemos também a ferição da pressão intraocular, né, com um tonômetro. A depender das condições do olho do animal, se tiver uma transparência que permita a gente avaliar o fundo de olho, a gente dilata a pupila e faz a avaliação de fundo de olho, avalia a retina. A conjuntivite no cão, a conjuntivite propriamente dita, ela é muito rara em cão por conta da sua causa, é mais comum no gato. Então o gato ele tem mais problemas relacionados à conjuntiva com agentes infecciosos, parasitários, o cão é muito mais difícil. Existe, na verdade, é uma síndrome, né, provocada por uma afecção por um vírus, que é o herpes vírus. Ele, além de provocar sintomatologia respiratória, né, devido à proximidade, ele também leva a sinais oftálmicos. E geralmente tem muitos gatinhos novinhos que já apresentam muita secreção ocular, úlceras de córnea, principalmente esses gatinhos que estão aí de rua, que são adotados, que vivem em abrigos com grande quantidade de gatos. Né, esse vírus ele é muito contagioso. E aí, como contagioso é entre eles ou entre o outro? Entre os gatos. A pessoa logo nota o desconforto ocular, aquele olhinho fechando, muita secreção, né? Olho vermelho, inchaço, edema, né, na conjuntiva, aquela partezinha, aquela pelezinha, né, conjuntiva rosinha dentro do olho, mais edemaciada. Então são os sinais mais comuns. É muito importante, assim que se nota algum sinal diferente do que de costume, você procurar o seu veterinário de confiança ou até um especialista oftálmico, já que você já leva seu animal, para que ele examine e faça a melhor conduta terapêutica, seguindo uma dica de um conhecido, de alguém que está num grupo de WhatsApp, que dá usei esse colírio, você pode estar pondo em risco a saúde do olho do seu animal, e em 24 horas esse animal pode perder a visão ou pode perder até o olho. Então é muito importante o acompanhamento profissional. A reprodução é um assunto complexo. É necessário entender questões como a idade ideal, as fases do cio e as mudanças no comportamento. Neste universo, o Canal Pet também procurou saber mais sobre a reprodução assistida. Malu tem 1 ano e 3 meses. É a próxima na sala de espera a ser atendida por uma especialista para identificar o momento ideal para a reprodução, seja natural ou por inseminação. E não é para vender. A família quer ficar com todos. Eu gosto muito de animal, principalmente a mulher mesmo, que é quem quer. Aí não quer dar, minha mãe quer, minha avó quer, então a gente não vai comercializar não. A Malu vai fazer a citologia, um exame rápido e fundamental para planejar os filhotes, como explica a especialista Juliana Ramos. A gente começa a trabalhar com a cadela a partir do momento que ela começa a sangrar, que é o momento que aquela vulva começa a ficar mais inchada, mais edemaciada. Então, a partir desse momento, ela não sente quando a gente introduz aquele suave, que é para a gente fazer um teste de citologia vaginal. Então, ela não sente o desconforto. Geralmente, algumas cadelas que nunca cruzaram, ela pode sentir, ficar um pouco inquieta na hora da introdução do suave, mas é uma coisa que não causa dor e não causa risco. Pandora também vai ser atendida. A futura mamãe já está em uma fase mais adiantada de mais ou menos 40 dias de uma gravidez planejada. A gente faz um acompanhamento desde antes dos cachorros chegarem à época de cio, então a gente faz acompanhamento, exames de sangue, para ver como é que está a questão de saúde deles. Depois a gente faz todo o preparativo deles para entrarem no cio em boas condições, estarem saudáveis, fortes, com a imunidade alta. Hoje é dia de ultrassonografia. Já é a 2ª vez que ela faz o exame, para saber o tempo exato da gestação. Um dos principais parâmetros para a gente avaliar o desenvolvimento fetal é o batimento cardíaco, né? Então aqui a gente já consegue ver o parênquima hepático, o parênquima pulmonar, já consegue avaliar estômago, vesícula urinária. Então quando chegam aquelas cadelas que cruzou e não sabe quando cruzou, não sabe a idade gestacional, aí quando a gente faz esse cálculo, a gente tem mais ou menos uma ideia de quanto tempo essa cadela ainda vai levar essa gestação. É importante alertar que o ultrassom não traz a estimativa da quantidade de fetos. A precisão maior dessa informação
somente no raio-x. O ideal, eu sempre aconselho, é 55 dias de gestação, a gente fazer uma radiografia, porque aí com a imagem parada a gente conta os crânios e a coluna. Fica mais fácil e o resultado mais fidedigno em relação à quantidade. E na sala de exame, Pandora encara esse pré-natal com a tranquilidade de quem já é mãe de 10. O exame é fundamental também para os casos de gravidez não planejada. Então, a gente vê a questão do diâmetro do crânio, né, para saber se aquela cadela, se for pequena demais para aquele crânio fetal que vai sair, se a gente pode sugerir uma cesariana. A gente nunca pode dizer que está no momento, não. A gente pode indicar e aí, de acordo com o clínico, que é sempre o ultrassonografista, trabalha sempre de acordo com o clínico, né, quem está atendendo aquela cadela, aí ele vê se realmente vai intervir cirurgicamente. Opa, tudo bem com Pandora. Nasceu para ser mãezona. O biólogo e tutor da Pandora, Marcos Vinícius, é criador da raça. Ele não abre mão e segue passo a passo esse acompanhamento. A reprodução assistida gera muitas dúvidas. A veterinária Juliana Ramos explica um pouco mais sobre esse período reprodutivo. A cadela ela apresenta 4 fases no ciclo estral dela. A primeira é o proestro, que é a fase que ela começa o sangramento. Essa fase ela está com os níveis de estrógeno muito altos, então esse estrógeno é que vai chamar o macho. Nessa fase ela vai chamar o macho, né? Ela vai atrair o macho, só que ela não vai aceitar a monta natural, que já muda do estro, que é a segunda fase do ciclo estral, que aí o estrógeno vai cair e a progesterona vai aumentar. É uma das características da cadela também, essa alta de progesterona. Nessa fase, além dela atrair o macho, ela também vai ser receptiva. Então é nessa fase que ela começa a aceitar a monta. Passando do estro, a gente vai para o diestro. Todas as cadelas passam pelo diestro, ela estando gestante ou não. Então, é a fase que, além da progesterona em alta, a gente vai ter a prolactina. É uma fase muito fácil da gente encontrar a pseudogestação, pseudociese ou a gestação psicológica. Passando do diestro, a gente tem o anestro, que é justamente a fase de inatividade sexual. Então, resumindo, a cadela tem 4 ciclos, 4 fases nesse ciclo estral. Alguns sintomas podem ajudar os tutores na identificação do período. Os primeiros sinais que a cadela começa a apresentar é o edema de vulva. Ela pode ficar um pouco desobediente, fica inquieta, fica bebendo muita água, ela começa a aumentar a frequência de micção, né, de fazer xixi. Então, essa mudança de comportamento vai de cadela em cadela. E quando a reprodução assistida é indicada? Ela é indicada naquelas cadelas que o tutor não identifica o cio, aquelas cadelas de cio silencioso, aquelas cadelas que são territorialistas, dominantes, não deixam o macho chegar perto, ou ao contrário, aquelas cadelas que são submissas e na hora que o macho chega, ela se abaixa. Animais que têm tamanho e peso diferente, então isso dificulta o acasalamento quando é a monta natural, porque a reprodução assistida não é só a inseminação artificial, e sim todo esse acompanhamento do manejo reprodutivo dela. É importante esse acompanhamento com o veterinário clínico e caso o tutor tenha um interesse reprodutivo, ele entre em contato com algum veterinário que seja mais especializado na área de reprodução. Depois do intervalo, homenagem à Manchinha reforça a importância de combater a crueldade contra animais. O caso da cadela Manchinha, que morreu após ser espancada pelo segurança de um supermercado no ano passado, causou muita discussão em torno da causa animal no país. Agora, cervejarias brasileiras e de outros países se uniram para manter viva a memória de Manchinha.
A cerveja ganhou um rótulo especial que está estampado em todas as garrafas da campanha de todas as cervejarias engajadas, tanto as nacionais quanto as internacionais. Em Sergipe, a cervejaria Malte deu as mãos à campanha nacional. Além da quantia em dinheiro que será revertida, né, eles também têm necessidades mais urgentes, que é a ração, que é uma coisa diária, medicamentos, são muitos animais, né, debilitados, então a gente também necessita que o pessoal, se puder, contribua também assim. Tudo o que é mostrado, né, as pessoas às vezes não têm conhecimento do descaso com os animais e esse tipo de iniciativa às vezes abrange um público que não tem consciência disso, né? A estampa ganhou também as sacolas e os kits, uma sugestão para incentivar a compra. Quem leva a cerveja com o rótulo de manchinha vai estar ajudando também instituições de proteção animal. O intuito era criar um rótulo que homenageasse a cadela manchinha e cujo lucro das vendas fosse revertido para instituições de cada região, né? Então aqui em Aracaju a gente participa e vamos doar para a DASPA e para o Tia Lívia, que foram 2 locais que a gente visitou e a gente viu que o pessoal era muito necessitado, né, carente de ajuda mesmo. Nide é voluntária na Unidade de Amparo Animal Tia Lívia, que hoje abriga mais de 200 animais. Ela acredita que a divulgação de ações inovadoras como esta sensibilize as pessoas para ajudar na manutenção das ONGs. Precisamos de doações, né, rações, para poder ele ser bem alimentado, né, porque os animais, eles agradecem muito. Wilma é voluntária na ADASFA, ONG que abriga mais de 800 animais e que também será beneficiada. Ela comemora a campanha. Então é gratificante ser convidado, assim como Tia Lívia, a fazer parte, né? E tanto o ADASFA como Tia Lívia precisa de doações, precisa de dinheiro, precisa de tudo. A ADASFA hoje tem 800 animais, não é pouco, certo? Infelizmente ainda tem um ponto que a gente tem que mudar na nossa cidade, que é o abandono, né? Você pega um animal, o animal está doente, entrega num abrigo, isso não existe. Eu sempre, quando faço uma adoção, animal é a vida toda. A adoção é por amor. Não é, porque eu quero dar para o meu filho porque é bonitinho, não. Então eu peço às pessoas, quando forem adotar um animal, pense 2, 3 vezes antes de adotar, certo? Para não acontecer como muitos que estão no abrigo. Então esse projeto está mostrando, né, o que aconteceu com o supermercado e que sirva de exemplo para outros casos de crueldade em relação aos animais. Então você já sabe, quer se divertir ou presentear alguém sabendo que está ajudando na proteção animal? Corre lá no espaço cervejeiro do Shopping Rio Mar e ajuda a manter viva a memória de Manchinha. O Canal Pet de hoje vai ficando por aqui, mas continuar com a gente é fácil. Que tal compartilhar com seus amigos a matéria que mais te chamou a atenção? Basta acessar as nossas redes sociais e não esquece, domingo é dia de Canal Pet. Canal Pet. Oferecimento Petcopter, o seu aplicativo de estimação. Baixe agora.